Glória a Deus, aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos hoje para a nossa última aula de Epístolas Paulinas 3. Hoje nós veremos o livro de 2 Tessalonicenses, né? Nós já vimos Efésios, Filipenses, Colossenses, na última aula, nas últimas duas aulas, 1 Tessalonicenses. E hoje nós vamos encerrar essa sessão de cartas de Paulo tão profundas, tão preciosas, né? E Paulo traz tanta revelação, né? Lá no livro de Efésios, falando da igreja, no livro de Colossenses, da vida da igreja, Filipenses, né? Promovendo a Cristo, mostrando que Cristo está acima de tudo, Colossenses falando da natureza divina de Cristo, etc. Tessalonicenses, né? Paulo talvez nos impressiona, porque entra num assunto que a gente associa mais a João, né, do Apocalipse, da volta de Jesus, e você percebe que Paulo também entende do assunto e vai ali dar uma aula a respeito da volta de Jesus. E aqui agora, em 2 Tessalonicenses, não vai ser diferente. Paulo, o apóstolo da graça, vai mais uma vez tocar nesse assunto. Lembra, qual que é o pano de fundo da carta aos Tessalonicenses? É sempre bom nós relembrarmos isso. É uma igreja que é perseguida, é uma igreja que está sofrendo tribulação, padecendo perseguição. E aí muitos estavam morrendo, né? E naqueles que estavam vivos, eles estavam então com essa dúvida. O que vai acontecer com o meu parente aqui, o meu irmão que morreu na perseguição? Eles tinham essa dúvida a respeito da volta de Jesus, do que acontece pós a morte física. Então Paulo, na primeira carta, já explicou, falou bastante a respeito da volta, da segunda volta do Senhor, né? Nós explicamos aqui o primeiro aspecto, que é o aspecto secreto, o arrebatamento para os vencedores antes da grande tribulação, e explicamos o segundo aspecto, que é o aspecto às claras, que é depois da grande tribulação, ou no final da grande tribulação, né? Que é a volta do Senhor propriamente dita, onde várias profecias precisam se cumprir, né? Para isso acontecer. E por incrível que pareça, Paulo vai tratar exatamente desse assunto. Paulo vai explicar que ainda essas profecias precisam se cumprir, né, para a volta propriamente dita, né, aconteça. E é isso que agora Paulo vai explicar na sua segunda epístola aos Tessalonicenses. Pega a sua apostila, abra o seu coração, abra a sua Bíblia, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Daqui a pouco nós vamos ler como nós temos feito, lido aqui juntos e explicando, mas só te dar um pano de fundo. O pano de fundo de Paulo aqui para o capítulo 1, deixa eu virar, Paulo vai enfatizar essa segunda vinda, né, do Senhor mais uma vez. E Paulo vai fazer algumas afirmações aqui bem tensas, bem aclamadas, porque Paulo vai deixar claro que por mais que para nós a vinda do Senhor, a volta do Senhor é uma coisa gloriosa, é uma coisa majestosa e poderosa, né, e edificante, porque nós teremos o corpo glorificado, encontraremos o Senhor e reinaremos ali juntamente com Ele. Mas para os que estão em desobediência, não os crentes, mas os ímpios, os que estão sem Cristo, né, na verdade a volta de Jesus vai ser, na verdade, um dia terrível. Como diz o profeta Isaías, será o dia da vingança do nosso Deus. E haverá a ira de Deus caindo sobre as pessoas que estão fora de Cristo, as pessoas que estão caminhando na sua justiça própria, os que rejeitaram a Deus e rejeitaram o Evangelho. É por isso que nós devemos orar pelas pessoas, porque Jesus morreu na cruz exatamente para isso, para que a ira de Deus não caísse mais sobre elas. Devemos orar e pregar o Evangelho, para que da mesma maneira como eu e você fomos salvos e alcançados pela graça e a misericórdia e o favor de Deus, que também os nossos parentes, as pessoas da nossa cidade sejam alcançadas também por todo esse amor que já foi derramado através de Cristo Jesus. Amém? Vamos ler lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Olha o que a Bíblia diz, vamos sublinhando. Mais uma vez, né, quem escreveu a carta? Paulo, Silas e Timóteo. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, né? Mais uma vez provando o destinatário, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Olha, Paulo já começa dizendo que Deus é o quê? Pai.
Paulo sempre vai reafirmar a sua identidade. Vai vir o cumprimento apostólico mais uma vez. Graça e paz a vós outros da parte de Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. Versículo 3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. Paulo tinha orgulho, vamos dizer assim, dessa igreja, diante das outras, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Então, estou sublinhando aqui para provar para você, a igreja de Tessalônica, que dos Tessalonicenses, é uma igreja padrão, nós falamos isso nas aulas passadas. Eles suportam a provação, eles suportam a tribulação, eles permanecem na fé, eles são constantes. Lembra, eu já te falei isso, as circunstâncias não definem o amor de Deus por você. A igreja de Tessalônica sabia disso. Eles estão permanecendo, mesmo com as perseguições, eles permanecem firmes no Senhor. Versículo 4, Paulo vai dizer, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. O que Paulo está dizendo? Olha aqui para mim, às vezes esse versículo é um pouco confuso. O que Paulo está dizendo? Que o fato deles suportar a aprovação não é o que credencia eles a serem dignos ali de Deus. Mas olha só, o fato deles suportarem a provação e as tribulações é uma prova de que eles estão aptos e são vencedores. Porque Paulo diz, para que sejais considerados dignos do reino de Deus. Então olha só, lembra quando Jesus afirma lá nas bem-aventuranças, Jesus fala o quê? Bem-aventurados os perseguidos, porque deles são o reino de Deus. Aí, se você pega esse texto e fala assim, pastor, quando Jesus diz que bem-aventurados os perseguidos, porque deles são o reino de Deus, isso está falando de salvação? Não, não está. Nós já te explicamos isso em outras matérias, eu vou só falar brevemente. A salvação é diferente do reino. Salvação está falando da salvação do inferno. E o reino está falando de você reinar com Jesus durante o milênio. Quem vai reinar durante o milênio? Os vencedores. Por isso que para ser vencedor, Jesus disse o quê? Bem-aventurados os perseguidos. O que Paulo está dizendo aqui? Lembra? Versículo 3, o que Paulo leu? Vocês estão sendo perseguidos, suportando a tribulação. Agora ele fala o quê? Por causa disso, vocês estão sendo considerados dignos do reino. Ou seja, para reinar, às vezes vai ser necessário passar por perseguição. Porque para reinar tem que ser vencedor. Mas passar perseguição é necessário para ser salvo da condenação? Não. Por quê? Porque se para ser salvo da condenação for necessário você padecer perseguição, então eu te pergunto, quem de nós aqui no Brasil está salvo? Porque quem de nós aqui está passando perseguição, irmãos? Ninguém de nós aqui estamos sofrendo perseguição. Qual perseguição que você está passando? É porque alguém lá no Facebook te criticou? Entendeu? Porque você postou lá uma foto sua no prédio da igreja? Sabe, a perseguição que você sofre aqui é no máximo política, um bullying gospel, vamos dizer assim. Então você percebe? Se para sermos salvos do inferno, da condenação da ira de Deus, fosse necessário passarmos por perseguição, então a salvação já não é por obras. Ou melhor, a salvação já não seria pela fé, mas por obras. E aí todo o contexto e o conceito de Paulo da justificação pela fé cairia por terra. Porque se para ser salvo eu tenho que ser perseguido, então a salvação já não é pela fé, é pelas obras. Então o que Paulo está dizendo? Que às vezes nós passamos por perseguições para sermos considerados dignos do reino. Paulo está falando de ser vencedor e não de salvação. Mas você pode entender que uma vez que você foi salvo, toda a capacitação, porque você recebeu a natureza de Cristo dentro de você e segundo o poder dele que opera em você, vai te capacitar até mesmo a suportar as perseguições e as tribulações, porque o alvo de Deus é fazer você um vencedor. Você vai ser mais do que vencedor, amém?
É isso que Paulo está dizendo. Versículo 6, vamos voltar para a Bíblia. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Então olha aqui que interessante. Deus é quem vai retribuir em paga tribulação aqueles que estão perseguindo, atribulando a igreja. 7. E a vós outros que sois atribulados, a igreja que é perseguida, Jesus vai trazer o quê? Alívio. É isso que Jesus vai trazer, e não condenação. E o ápice, deixa eu explicar isso, o ápice do alívio que Jesus vai trazer vai ser quando? Então Paulo vai mencionar aqui mais uma vez a volta do Senhor. Olha o versículo 7. Quando? Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Então olha só, tem algumas palavras importantes aqui. Do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Lembra? Na volta de Jesus, lá no final da grande tribulação, Jesus volta aonde? No céu. O sinal do Filho do Homem aparece, todas as tribos da terra verão o sinal do Filho do Homem aonde? Nas nuvens, no céu. Então, quando que será o nosso alívio? Quando que Jesus vai virar o jogo? Porque hoje nós somos perseguidos, hoje nós somos atribulados, hoje nós sofremos e padecemos aflições, o diabo nos persegue. No Brasil é uma perseguição mais política, mas em alguns países, alguns dos nossos irmãos estão sendo perseguidos, estão sendo martirizados, em países mais muçulmanos, etc. Mas haverá um momento onde o Senhor vai trazer o alívio, o consolo definitivo, que é a restauração do reinado dele. Quando vai começar isso? De maneira definitiva? Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, quando ele voltar para estabelecer o seu reino. Mas olha que interessante, olha o versículo 7, ele vai voltar com os anjos do seu poder, e ele vai voltar em chama de fogo. Mas olha aqui, esse texto aqui, ele tem algumas afirmações impressionantes. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Claramente, Paulo está fazendo uma menção a quê? Ao dia da ira. Lembra? Lá o profeta Isaías diz que, lá em Lucas 4, deixa eu falar isso antes, Jesus vai lá na sinagoga e ele lê a profecia de Isaías a respeito dele. Jesus diz que ele é ungido do Senhor, que vai pregar a libertação aos cativos, curar os enfermos, etc. E ele para onde? Ele para até no momento que diz que ele veio para anunciar o ano aceitável do Senhor. Aí, depois que ele lê o ano aceitável do Senhor, o que Jesus faz? Ele fecha o livro. Ele não leu a profecia toda. Jesus fechou o livro e disse o quê? Hoje se cumpriu essa profecia. Por quê? Ele, Jesus, é esse que veio para pregoar o ano aceitável do Senhor. Então, o que está valendo para hoje? Qual é a nossa mensagem hoje? É isso que nós pregamos. Nós pregamos a graça, a reconciliação, o ano aceitável do Senhor. Mas, é isso que Paulo está dizendo aqui, um dia Jesus vai voltar. E Jesus vai voltar para terminar de ler a profecia. Depois você pode ver lá em Isaías 61. Como que continua a profecia? Logo após o ano aceitável do Senhor, o que está escrito? E o dia da vingança do nosso Deus. Então é exatamente isso daqui. Jesus vai voltar. Sabe, um dia, primeiramente, ele veio como servo. Ele veio sentado num jumentinho, porque ele veio como servo, para morrer. Mas agora ele vai voltar. E quando ele voltar, ele não volta num jumentinho. Ele volta num cavalo branco, cheio de poder e grande glória. E aqui Paulo está dizendo que ele vai voltar com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança. E quem que vai, de alguma maneira, entrar debaixo dessa ira? Aqueles que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Sabe, porque esse é o pecado que condena o homem. Às vezes você pensa, o pecado que condena o homem é roubar, é assassinar, é o adultério. Não, tudo é pecado. Mas o pecado que condena o homem é não crer no Filho, é não crer no Evangelho. Então aqui todos aqueles que não estão no Evangelho estarão debaixo da vingança do nosso Deus. É interessante que diz que ele virá em chama de fogo. Pastor, por que eu não preciso me preocupar com isso? Ele virá como fogo. Por que você não precisa se preocupar com isso? Porque você é da natureza de Deus, entende? Ele
é o fogaréu, ele é o grande fogo. E você é o foguinho, porque você é filho dele. Então, se você pega o fogaréu, uma grande chama de fogo, e coloca com o foguinho, não acontece nada. Fogo não queima fogo. Entendeu? Por isso que nós, diante da presença de Deus, estamos em paz. Ele é fogo, eu também sou fogo, nós também somos fogo. Mas se você pega alguém que não nasceu de novo, que não é fogo, e coloca ele na presença de Jesus, que é uma chama de fogo, o que você vai ter? Um inferno. Entende? Então, por isso que ele vem como vingador. Por isso que ele vem para derramar o dia da ira. Mas, pastor, o que nós vamos pregar hoje? É o dia da ira? Não. Hoje nós pregamos o ano aceitável do Senhor. Mas, infelizmente, aquelas pessoas que não aceitarem, não é, elas passarão pelo dia da vingança do nosso Deus. Versículo 9, Paulo então vai dizer: estes sofrerão penalidade. Por que é triste, né? Nós devemos orar por essas pessoas. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. 11. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da vossa vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós. Por que nós suportamos as provações? Para que o nome de Deus seja glorificado na sua vida. E vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo deixa bem claro, né, irmãos, que no dia da vingança, no dia da volta do Senhor, que ele vai vir para estabelecer o seu reino, quem não estiver no Evangelho, que não tiver nascido de novo, ele vai passar por eterna destruição, banidos da face do Senhor. Paulo está usando isso como consolo. Lembra, a igreja aqui está sendo perseguida. E Paulo está dizendo que, irmãos, fiquem em paz. No final, o Senhor vence o jogo. No final, o Senhor vai virar o jogo para o lado da igreja. Nós seremos consolados. E porventura aqueles que atribulavam a igreja, eles sofrerão o dia da vingança. Mas, pastor, nós devemos orar por isso? Não, não ore por isso, gerando condenação nas pessoas. Pregue o evangelho. Essa é a nossa maior vingança, aquelas pessoas que te perseguiam, que falavam mal de você, essa é a nossa maior vingança. Elas vão se converter, entregar suas vidas para o Senhor Jesus. Amém? A partir do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, você vai ver Paulo tratar mais uma vez do assunto do dia do Senhor. E Paulo vai fazer duas afirmações aqui, que é discutido no meio teológico todos esses anos. Daí você vai ter muitas teorias quanto a isso, porque Paulo vai falar da apostasia e Paulo vai mencionar também o que está retendo, o que está detendo a manifestação do iníquo. E isso são referências ao dia do Senhor, mas também nós vamos ver isso aqui com calma para entender um pouco dessas teologias que são ensinadas e falar para você também da maneira como nós cremos como igreja. Mas se prepare para isso, ok? Você vai ter várias teorias a respeito aí desse assunto que algumas igrejas abordam, Mas Paulo vai então mencionar a apostasia, essa perca da fé total, essa depravação total da fé, o apóstata ou a rebelião ali contra Cristo. Vamos lá, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1. Olha o que Paulo vai dizer. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Olha que interessante essa palavra aqui, Paulo está dizendo aqui, que ninguém vos demovais, ou que sejam enganados, quer por espírito, palavra, ou quer por epístola, como se procedesse de nós. Olha que impressionante. A impressão que dá é que algumas pessoas estavam enganando. E até mesmo tinha algumas pessoas ali enviando cartas para a igreja, como se fosse Paulo. Então Paulo está fazendo a defesa, olha, presta atenção, Paulo está dizendo.
Cuidado, ninguém confunda a sua mente, ninguém vai tirar você, né, da verdade do Evangelho, seja por palavra ou por outra epístola, como se fosse nós. Aí, qual que era o engano? Olha o versículo 2. Supondo tenha chegado o dia do Senhor. Vamos sublinhar isso daí, para você marcar também na sua Bíblia. Olha o que Paulo está dizendo. Supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Então, olha só, Paulo está deixando claro. Primeiro, o dia do Senhor não chegou. Pastor, por que é importante isso daqui? Porque naquela época, quem que os cristãos achavam, né, que era o anticristo, que era o iníquo? O imperador romano, entendeu? Naquela época da igreja primitiva, enquanto você tinha o Império Romano, era comum os cristãos acharem que o anticristo, ou o iníquo, que surgiria, ele era o imperador romano. Depois que o Império Romano caiu, você vai ver, né, mais já ali partindo para o século VIII, uma invasão dos muçulmanos na Europa, ali no cristianismo. O que eles vão achar? Que talvez o anticristo seria algum líder de algum muçulmano ali, islâmico, né, que estava ali perseguindo a igreja, etc. Depois, na época dos reformadores, né, já no século XVI, aí, no ano 1500, lá com Lutero, e um pouco antes de Lutero também, o que a igreja acreditava? Que o iníquo que vai surgir, né, a apostasia e tal, o filho da perdição, o anticristo, seria o Papa, né, porque o Papa era chamado da Grande Babilônia, comandava o mundo inteiro, o rei se subjugava ali debaixo, né, do Papa. Então, por muito tempo, você acreditou que o Papa seria o homem da iniquidade, né, que surgiria. E hoje? Hoje está por aí. Né? Hoje há quem acredita que é o Papa, hoje há quem acredite que vai ser também alguma muçulmano que vai surgir, porque o islamismo está invadindo a Europa mais uma vez, né? E se você já estudou escatologia, você sabe que para o cumprimento, né, das profecias é necessário haver paz ali no antigo Império Romano. Né? O antigo Império Romano, você tem a parte ocidental, que é a Europa, mas você tem a parte oriental, que hoje está tomada por muçulmanos, né, que é o antigo Império Bizantino. Tem até um livro interessante, tem um livro que fala assim, o anticristo, o Messias muçulmano. Sabe, o teu irmão, já li esse livro, é impressionante, é interessante isso. Esse irmão pegou lá o livro, a Jihá, né, dos muçulmanos, e leu as profecias a respeito do Messias deles, sabe? Os muçulmanos estão esperando por um Messias que vai introduzir o reino deles como se fosse o reinado deles sobre todo o planeta, né? Eles têm a Jihá. Mas sabe, esse irmão pegou as profecias a respeito do Messias islâmico e comparou com o anticristo segundo a Bíblia. Sabe? É igual, é idêntico. Os muçulmanos hoje estão esperando um Messias que é a mesma descrição do anticristo da Bíblia. Então, talvez hoje, eu particularmente acredito mais que, né, o iníquo que vai surgir será talvez um líder muçulmano aí, entendeu? Hoje também há quem acredite nisso, há quem acredite que vai ser o Papa, ou vai ser algum líder lá da União Europeia, porque é importante ter a restauração do Império Romano, segundo a estátua de Nabucodonosor, que você aprendeu em Profetas Maiores, né, que o Império Romano é restaurado, etc. Então, o que Paulo está dizendo? Tem muitas coisas para se cumprir aí. Paulo estava dizendo, na época, no contexto para eles, olha, vocês estão talvez achando que é o imperador romano, mas não, o dia do Senhor ainda não chegou. Tá? Nós também hoje podemos afirmar isso, cremos e entendemos que o dia do Senhor ainda não chegou, ele vai chegar e está cada vez mais próximo, acredita em mim. Versículo 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, e ele também é chamado de o filho da perdição. Então olha só, apostasia, né, essa deserção, essa rebelião, o abandono da fé em Cristo, por isso que está sempre associado ao seu anticristo. Então o que Paulo está dizendo? O dia do Senhor não acontece antes da apostasia ou do surgimento do homem da iniquidade, o filho da perdição. Então eu te falei, ao longo da história você tem várias tentativas de achar quem que é esse homem da iniquidade ou filho da perdição. Não sabemos quem é, ele ainda vai surgir, né? Que
ele vai ser o apóstata que vai se colocar contra Cristo, nessa rebelião, abandonando a fé, pregando contra Cristo. Então olha o que diz, olha o versículo 4, fala mais sobre ele. O qual, esse homem, filho da perdição, ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Ele é contra Deus. Ou é o objeto de culto. A ponto, isso aqui é importante, olha o que o homem da iniquidade vai fazer. A ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então isso aqui é uma profecia escatológica. Deixa eu te explicar o que Paulo está dizendo. Que antes da volta do Senhor, Paulo está dizendo que o anticristo, né, no caso aqui o homem da iniquidade, ele vai se assentar no santuário de Deus. Então, para você entender que ele vai se assentar no santuário de Deus, o que é esse santuário de Deus? Que ele vai sentar em nós? Hoje nós somos o templo, né, do Espírito Santo. Mas o contexto aqui é baseado na história da restauração de Israel. Ou seja, por isso que você precisa que o templo seja restaurado. Ou seja, por que a volta do Senhor ainda ela não é amanhã? O arrebatamento pode ser hoje, a qualquer momento, mas a volta ainda não. Por quê? Para a volta acontecer, algumas coisas têm que se cumprir. Uma delas é o quê? O homem da iniquidade tem que se assentar no santuário de Deus, ou seja, o templo tem que ser restaurado. Quando o templo for restaurado, então vai acontecer essa apostasia aqui, onde o anticristo vai sentar lá no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Versículo 5. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. O que Paulo está dizendo? Tem alguma coisa que está retendo ou impedindo o surgimento então do anticristo, vamos dizer assim, né? Do surgimento do homem da iniquidade. Historicamente, então deixa eu te falar algumas teorias. Há quem acredite que o que está retendo ou impedindo a manifestação então do homem da iniquidade é o Espírito Santo. Faz sentido? Faz. Né? O Espírito Santo está aqui na igreja, está retendo. Mas por que nós não cremos 100% nisso? Porque nós cremos no arrebatamento parcial. Os vencedores serão arrebatados e parte da igreja ainda ficará aqui. Ele vai encontrar o Senhor nos ares, né? No dia da volta do Senhor. Então, a parte da igreja que ficar aqui, ela ainda tem o Espírito Santo. Então, não é necessariamente o Espírito Santo que está retendo, né, a manifestação aqui do homem da iniquidade. Alguém vai dizer, é a igreja. Então, no mesmo contexto, se parte da igreja é arrebatada e parte da igreja fica, então também não é a igreja. Então, o que nós cremos que está retendo, né, o homem da iniquidade e o surgimento do anticristo? São os vencedores. É o filho varão. Quando o filho varão é removido, quando os vencedores são removidos, aí sim o anticristo vai surgir. Por quê? Porque os vencedores estão se impondo, os vencedores estabelecem o reino de Deus, entende? Os vencedores, onde eles chegam pelo poder de Deus, eles destroem com as obras do diabo, eles exercem domínio, eles, né, acabam com o império das trevas onde os vencedores chegam, porque eles têm revelação de quem eles são. Né? Os vencedores são o sal. Quem é o crente derrotado? É aquele sal que tornou-se insípido, né, que perdeu o sabor, mas os vencedores estão salgando. Então, você sabe que uma das propriedades do sal era não deixar apodrecer. Então, quando Deus arrebata os vencedores e tira o sal, e ficou só o sal que não está salgando, os crentes derrotados, lembra? O crente derrotado está salvo, mas ele ficou pagando tribulação. Quando Deus tira o sal, o planeta apodrece. Por isso que começa a grande tribulação de maneira rápida e vai surgir, então, né, o homem da iniquidade, como Paulo está dizendo aqui. Então, hoje, nós acreditamos que os vencedores, talvez, ou, obviamente, o Espírito Santo agindo através dos vencedores, é o que está detendo ou retendo aí a manifestação do homem da iniquidade. Versículo 8. Então, depois disso, Paulo vai dizer, após que, né, sai aquilo que está detendo, será de fato revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca
e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Olha aqui, às vezes você fica pensando, vai acontecer uma guerra entre o bem e o mal, e de Jesus vai, né, ter alguma luta, às vezes porque você fica assistindo os filmes hollywoodianos, você fica achando que Jesus vai ser igual os mocinhos dos filmes, né, que apanha, e depois ele vai e vence no final. Não, deixa eu te falar, meu irmão, não tem luta não. Deus faz, Jesus apenas, com o sopro da sua boca, destruirá ali o iníquo que foi revelado. Versículo 9, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Ele vem com o poder de Satanás, e sinais, e prodígios, e mentira. Então, lembra, tudo isso, o João fala lá em Apocalipse, ele vai ter milagres, prodígios, ele vai enganar muitas pessoas, né, pelo poder que ainda tem ali, ele vai enganar, etc. Olha o versículo 10, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, vai enganar os que perecem, não os eleitos, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, mesmo os crentes que ficarem aqui, eles vão acolher o amor da verdade, ou melhor, já acolheram, então eles estão salvos. É por esse motivo, pois, versículo 11, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Versículo 12, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. A verdade é o Evangelho. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Entretanto, olha que lindo esse texto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelos... Vamos sublinhar, eu preciso sublinhar isso aqui. Eu gosto desse versículo. O que Paulo diz? Irmãos amados pelo Senhor. O que você é? Você é amado de Deus. Por quê? Qual é a prova disso? Porque Deus te escolheu desde o princípio, antes de tudo, para a salvação. Então você já foi escolhido, meu irmão. Você já foi escolhido. Pastor, essa coisa de crente derrotado, eu vou perder a salvação? Não, você já foi escolhido para a salvação. Você que já creu no Evangelho. Ou você que vai crer, entendeu? Então fique em paz. Ah, pastor, a ira de Deus é sobre mim. Não, o que tem para você é a salvação. Ah, Senhor, o dia da vingança é sobre mim. Não, você foi escolhido desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Versículo 14, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho. Você foi chamado pelo Evangelho para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo? Você tem quase o conceito geral do Evangelho aqui nesses textos. Ele fala da salvação, da eleição, o Espírito agindo e te transformando, que é a santificação do Espírito, a fé na verdade, que é você crer no Evangelho, ou seja, é crer no Evangelho que vai produzir em você a santificação, a transformação, e também ele te chamou para, segundo o Evangelho, versículo 14, para que você alcance a glória, ou seja, Paulo está falando da glorificação. O resultado da fé, da graça, da santificação de Deus em você, deixa eu falar para cá, é que você vai ser glorificado. Ou seja, Deus vai cumprir a boa obra que Ele começou na sua vida. Ele vai completar. Olha o versículo 5. Então, ou seja, já que a fé está agindo em você, a santificação, o chamar de Deus, você foi chamado para a salvação desde o princípio, né? E você vai ter a glorificação. Olha o versículo 15. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes na fé e guardai as tradições que vos foram ensinadas, que Paulo ensinou, seja por palavra, seja por epístola nossa. Volto a dizer, pastor, que tradições são essas? São as tradições que Paulo ensinou. Quais tradições você acha que Paulo ensinou? A graça. Isso que Paulo ensina, o Evangelho da graça. 16. Olha que texto bonito, vamos sublinhar. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus nosso Pai. O que Deus é? Pai. Que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Olha que precioso, irmãos. Sabe, Paulo sempre reafirma a sua identidade, lembra disso. Ele é o apóstolo da graça. Paulo sempre parte do princípio da obra da cruz. Você já foi regenerado, você já foi lavado, você que creu, você só tem esperança agora para você, coisas boas agora para você. Então o que Paulo está dizendo? Primeiro, Deus, o nosso Pai. Mais uma vez,
Sabe, quando Jesus veio, Jesus disse que ele veio revelar o nome de Deus. Sabe, mas ele não veio revelar o nome de Deus Jeová, o YHWH, ele não veio revelar como o nome de Deus o El, né, que também é um dos nomes de Deus, mas Jesus veio revelar qual o nome de Deus? Pai. Sabe, todas as vezes no Evangelho, Jesus sempre ensinou os discípulos a se relacionarem com Deus de que maneira? Pai. Aí orareis assim, Pai nosso que estais nos céus. Então, o nome de Deus que Jesus veio revelar é Pai. Então aqui agora Paulo, você percebe que Paulo está no mesmo princípio que Jesus. Por isso que ele é o apóstolo da graça, né, que Deus confiou para ele o Evangelho. Então olha aqui, Paulo está reafirmando, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai. Quem é Deus? É Pai. O que nós somos? Nós somos filhos. Tá? Então eu como pai não abandono meu filho. Você acha que Deus, que é o nosso Pai, que é o Pai perfeito, vai te abandonar? Claro que não. E por que mais? Porque Ele já nos amou. Pastor, Deus me amou? A Bíblia diz isso. Deus já provou o seu amor por você no dia que Ele enviou o seu Filho para morrer por você, quando você ainda era pecador. Então está mais do que provado, o Pai te ama. Porque ele deu tudo que Ele tinha, Ele deu a si mesmo por você. E agora pode ter certeza, nada vai te arrebatar das mãos desse Pai que te ama. E que mais? Olha o que diz. Ele nos deu eterna consolação e boa esperança. De que maneira? Vamos sublinhar. Você tem boa esperança e consolação, é pela lei? É porque você merece? É pela justiça própria? É pelo merecimento? Não, é pela graça. Tudo é pela graça. Ele te consola pela graça. Ele vai te levar para toda boa obra e boa palavra pela graça. Esse é o ministério de Cristo. Ele sempre age pela graça, fazendo tudo pela graça. Amém? 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Vamos encerrar aqui a epístola agora. Paulo vai tratar com os ociosos, daí vai dar aqui algumas direções para a igreja, como ele sempre faz. Lembra? Paulo sempre trata do querigma, da revelação, da proclamação, e depois ele fala do didaquê, do dia a dia, ajustando ali algumas coisas na vida da igreja. Lembra, lá na primeira aula de Tessalonicenses eu te falei algo, agora eu quero te relembrar. Um dos problemas que você tinha aqui na igreja de Tessalonicenses era o quê? Alguns irmãos, que estavam nessa expectativa da volta de Jesus, glória a Deus por isso, mas eles estavam usando de esperteza da possível volta de Jesus para não trabalharem, para viverem ociosos, apenas comendo ali, do que os outros poderiam dar o sustento para eles. Então Paulo faz uma advertência. Agora presta atenção, pastor, Paulo está querendo dizer que a igreja não pode ajudar os irmãos? Não, não é isso. Você vai ver nas outras cartas que Paulo defende a assistência dos santos. Mas Paulo dá o padrão, a igreja tem que ajudar as viúvas, a igreja tem que ajudar os órfãos. Resumindo, a igreja deve ajudar quem realmente não tem condições, quem está passando um momento difícil. E não os espertalhões. Porque o que estava surgindo? Alguns homens ali, pelo visto, provavelmente, que eles faziam o quê? O Senhor está voltando, então nós não vamos trabalhar. Nós queremos que a igreja nos sustente, porque daqui a pouco Jesus está voltando mesmo. E olha, igreja, vocês não podem nos abandonar, vocês não podem nos deixar passando fome, porque vocês são igreja, né? Isso não parece com Cristo. Ou seja, eles estavam usando de esperteza para não trabalhar. Eram uns preguiçosos. Paulo vai vir tratar isso, dizendo que isso está errado. Nenhum irmão deveria se tornar peso, entende? Para a igreja. Nenhum irmão. Até mesmo os pastores recebem o seu salário, mas sabe, os pastores deveriam pensar em previdência, pensar na aposentadoria, porque para que depois, se acontecer um acidente e o pastor aí fique inválido, que o pastor não seja um peso também para a igreja, entendeu? Que ele possa também de alguma maneira abençoar a igreja dessa maneira, fazendo uma aposentadoria, pensando também numa previdência, alguma coisa assim. Mas isso daí é assunto para epístolas pastorais, para outro momento. Vamos ler então, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, nós vamos lendo, sublinhando, destacando alguns pontos e nós vamos encerrar a carta lendo aqui esse capítulo. Olha o que diz. Finalmente, irmãos, orai por nós. Ore, ore o apelo de Paulo, ore pelos apóstolos, ore pelos pastores, ore por nós, ore pelos professores, ore por mim, ore pelo seu pastor. Vamos voltar à leitura. Finalmente, irmãos, orai por nós,
para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Olha aqui, orai por nós. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus. Olha aí, ore, né, para que Deus te livre de todo homem mau, porque a fé não é de todos. Olha, Paulo, sabe o que eu gosto de Paulo? Paulo é pragmático. Por um lado ele fala, nós estamos esperando a volta do Senhor, Ele vai voltar, Ele vai consolar, o dia da vingança vai vir, né? Todos nós estaremos ali com Cristo, será o consolo eterno. Mas, enquanto nós estamos aqui, ora por mim, ore por nós, ore também por quê? Para que o Senhor nos livre de homens maus e perversos. Já te ore para te livrar aí do assalto, do roubo, do acidente, da enfermidade, do homem mau, de alguém que quer fazer algum abuso, né, contra a sua família, ore por isso. Mas olha o tanto que Paulo é pragmático. Por que devemos orar por isso? Porque a fé não é de todos. Ou seja, existem os homens ímpios ainda. Né? E o homem ímpio é mau. Na sua essência, o homem é mau. Versículo 3. Todavia, o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Então, fique em paz, meu irmão. Você vai ser guardado de todo ataque do diabo, todo ataque do maligno. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Versículo 5. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Olha que precioso. Qual que é o trabalho do Senhor? O Senhor está te conduzindo o vosso coração ao amor. Quanto mais você medita no amor de Deus, mais você tem uma vida plena. Né? Nós vimos isso lá em Filipenses, em Colossenses. O alvo de Deus é te levar à plenitude do amor de Deus. E aqui está mais uma vez, Paulo está dizendo que o Senhor te conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Eu te falo mais uma vez, meu irmão, ore sobre isso, para que você seja cheio do amor de Deus, para que os seus olhos se abram, para que na cruz de Cristo você seja tomado pelo amor do Pai, para que você possa caminhar dessa maneira como um filho amado, né? Essa é a sua identidade. Versículo 6. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Paulo vai começar aqui a tratar o problema. Pois vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Olha que Paulo está dizendo que é importante fazer o quê? Imitar o que Paulo fez. Lembra o que Paulo fez aqui em Tessalonicenses? Paulo trabalhou. Lembra que lá na primeira carta as pessoas estavam acusando de Paulo de ganância, de querer ganhar dinheiro? E Paulo falou o quê? Não, eu trabalhei. Eu estava aí, mas estava trabalhando. Né? Durante muito momento aqui da minha vida cristã, eu estava trabalhando. Teve momentos que eu recebi ofertas, mas eu estava também sustentando. Então, Paulo está dizendo que esse é o modelo a ser imitado aqui por esses que estão querendo viver de maneira desordenadamente. Por que é importante falar isso? Todo pastor hoje está vivendo de maneira desordenada? Não. Se a igreja, Paulo também defende isso, se a igreja local aí chega à conclusão que vai sustentar, né, um ministro de Deus aí, um obreiro, um pastor, para que ele possa pregar, conduzir a reunião e fazer os estudos, ser o pastor da igreja, então não tem nada desordenado, entendeu? Está tudo ordenado, está tudo combinado. Por isso que ter pastores remunerados não é problema. Paulo não está dizendo aqui que não pode ter pastores remunerados, senão ele entraria em contradição. Ele, até mesmo que em Tessalonicenses, né, na primeira, ele falou que devemos ter autoestima e manter os ministros de Deus. Olha o versículo 7, versículo 8. Nem jamais comemos pão à custa de outrem. Você percebe? Tinha irmãos lá que estavam comendo pão à custa de outro. Pelo contrário, em labor e fadiga de noite e de dia trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Versículo 9. Não porque, olha só, Paulo vai defender. Paulo está defendendo o quê? Está errado quem não quer trabalhar, não quer fazer nada, o ocioso, o preguiçoso e quer viver à custa da igreja. Aí Paulo usa ele como exemplo, nós trabalhamos, né, dia e de noite para não ser pesado para ninguém. Mas olha o versículo 9. Não porque não tivéssemos esse direito, ou seja, então nós podemos ter pastores remunerados, irmãos sustentados pela igreja? Sim, Paulo está dizendo, é um direito.
Mas por que Paulo fez isso? Por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Porque quando ainda convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Vixe, o que é isso? O apóstolo da graça, olha o que o apóstolo da graça fala: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Aí você vai dizer, pastor, como que é o apóstolo da graça? Como que isso pode ter graça? Não, Paulo é pragmático. Lembra, Paulo é sempre pela igreja. Lembra que o foco aqui não são realmente as pessoas necessitadas. Paulo defende isso nas outras cartas. O que Paulo está combatendo é o quê? Tipo assim, tem esse jovem aí, o cara é forte, o cara tem força, tem tempo, e ele não quer trabalhar porque é preguiçoso, não está errado. A igreja, ou as finanças da igreja não estão aí para sustentar essas pessoas. Entendeu? Então Paulo diz, não quer trabalhar? Então não coma. 11. Pois de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia, porque quem não faz nada fica, fofocando. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão. É interessante isso, Paulo fala, determinamos e exortamos, vai trabalhar, tem que trabalhar. Tá? Não tem que ficar dependendo da igreja, esses preguiçosos, não. 13, Paulo vai trazer mais direções. E a vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por essa epístola, notai-o. Olha só, nem vos associeis com ele para que fique envergonhado. Olha só, o que Paulo está dizendo? Que esse preguiçoso, que não quer trabalhar, se diz irmão, mas não quer trabalhar, não quer ajudar, só quer ficar na esperteza, aproveitando ali dos irmãos, Paulo está dizendo, nem vos associeis com ele. Porque esse não é o Espírito de Cristo. Isso não é o Espírito de Cristo. 15. Todavia, não... Olha o Paulo equilibrando, é para você não ser exagerado. Não o considereis por inimigo. Ele não é inimigo, mas advertiu-o como irmão. Ou seja, vamos ensinar que está errado. Essa não é a conduta correta. 16. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. A saudação é de próprio punho, Paulo. Este é o sinal em cada epístola, assim é que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Aí Paulo encerra a carta tratando desse assunto aí do preguiçoso e enfatizando mais uma vez a vida da igreja. Nós amamos uns aos outros, nós sustentamos, nós suportamos, mas também advertimos. Aquele que está errado, nós não temos que tolerar com o erro dele. Sabe, às vezes isso é comum. O fulano está aqui, ele está errando, nós somos igreja, nós vamos tolerar o erro dele. Não. Se ele está errado e se de fato ele nasceu de novo, nós devemos exortá-lo e adverti-lo. Porque se o Espírito de Cristo habita dentro do irmão, quando aquele irmão, quando a igreja advertir, Cristo vai testificar lá dentro. Entende? O Espírito Santo vai testificar. E aquele irmão vai querer passar pela transformação, pela mudança dos seus hábitos errados. Entendeu? Então, ser cristão é amar, é demonstrar amor, é ser benigno, longanimidade, é ser paciente, é amar uns aos outros, é não se cansar de fazer o bem, mas não é não advertir. Ao mesmo tempo, nós advertimos, nós exortamos, nós falamos para os irmãos o que é necessário mudar, porque isso não tem a ver com a natureza de Cristo, entendeu? Não é um falar para gerar condenação, mas é um falar para edificar, para andarmos de acordo, de modo digno da vossa vocação, da nossa vocação, de acordo com a natureza de Cristo entre nós. Amém, irmãos? Essa foi 2 Tessalonicenses capítulo 3. Nós vimos aqui nesses dias as epístolas paulinas 3. Eu espero que você tenha sido edificado, cheio dessa vida de Deus, no livro de Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses. Para encerrar, eu quero te falar isso. Paulo, ao longo dessas epístolas, sempre parte do princípio de quem você é em Cristo. Você já é regenerado, lavado, você já foi perdoado, a obra já foi feita, é a justificação pela fé, e hoje a sua natureza é o quê? É filho. Você é o filho de Deus amado. Relacione-se com Deus assim. Você é um filho, porque Ele já te ama e provou o seu amor por você. Então não aceite o diabo jogar questionamentos na sua mente, falando que Deus não te ama, que você não é amado.
ou o diabo tentando te levar para a justiça própria. Mas não, caminhe com Deus baseado no Evangelho. Caminhe com Deus baseado na justificação pela fé, sabendo que o mais importante é o que Ele já fez por você, e não o que você vai fazer por Ele agora. Mas o que você vai fazer é apenas resultado da revelação do tanto que Ele te ama. Primeiro você tem revelação do tanto que Ele te ama, e depois você, então, baseado nisso, você vai querer produzir algo para Deus, porque você também é um vencedor. Amém? Deus abençoe cada um dos irmãos.